E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, pra falar desse jogo. Que jogo, meus amigos! Ganhamos do Flamengo. Pra quem achou que era impossível, impossível é só questão de opinião. Vambora, ganhamos do Flamengo no Morumbi. 2-1 São Paulo, Flamengo que foi com um time misto, né? Como eu tinha adiantado ali. Algumas peças não começaram a partida, mas ainda assim o time misto do Flamengo é um puta de um time. Mas São Paulo conseguiu a vitória. Ponto é. Brasileirão, eu sempre falo, cara, pontos corridos é somar 3 pontos. Seja um jogo feio, seja um jogo lindo, seja uma partida média, uma partidaça. E a verdade é que hoje o São Paulo fez uma boa partida, tá? Uma boa partida. Não apaga a partida que o São Paulo fez hoje. Acho que a estratégia foi muito bem traçada e muito bem executada. Traçada pelo Crespo e executada pelos jogadores dentro de campo. Vamos trinchar o jogo, né? Começando a falar de escalação. Eu falei aqui, né, no pré-jogo, que talvez o Crespo pudesse mudar a equipe, mudasse para dar um jeito de resolver a questão da gente estar tomando muito gol e tá sofrendo muita pressão na defesa. Tava uma merda a nossa defesa, isso precisa ser dito, tava uma merda. A gente levou 3 gols da Portuguesa, levou 3 gols do Palmeiras, porque tava uma merda. Os caras chegavam e faziam gol, chegavam e faziam gol. Então a gente precisava resolver isso. E eu falei, o Crespo pode resolver isso basicamente de duas formas. Ou voltando ao esquema de 3 zagueiros, ou ainda colocando um volante a mais, né? Adiantando um pouco o Marcos Antônio e colocando o Pablo Maia de volante. No fim das contas, o Crespo escolheu ir com 3 zagueiros, então a gente acabou indo de Rafael no gol. Pela direita, o Alan Franco, centralizado o Arboleda, pela esquerda, o Sabino. Nas alas, o Mike e o Enzo entraram. O trio ali. Eu não gosto de falar de trio de volantes, tá, galera? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Mas o trio de meias que o São Paulo tem, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Por que eu gosto de falar um trio de meias e não de volantes? Cara, nenhum deles. O Danielzinho não foi contratado porque ele é um exímio marcador. O Marcos Antônio, ninguém fala, nossa, como o Marcos Antônio marca pra cacete. Nossa, olha o Bobadilha como ele marca. Eles são meias. Eles, mal comparando, né, devido às proporções aqui, eles são tipo um Hernanes que sabe marcar, mas ele sabe muito mais sair pro jogo, pisar dentro da área, ajudar o ataque. A gente jogou basicamente com 3 meias, que obviamente ajudam na marcação, mas que saem pro jogo. Então, eu não gosto de quem fala, nossa, o São Paulo tá jogando com 3 zagueiros e 3 volantes. Não é 3 volantes exatamente, sabe? O Hernanes não era um zagueiro, o Hernanes não era um volante, ele era um meia. Eu acho que o Danielzinho talvez ele seja o mais volante desses outros dois, enquanto os dois jogam mais de meia. Bobadilha mesmo, onde ele joga bem no Paraguai, ele joga como um terceiro volante, quase como um meia. Tem 2 volantes que jogam atrás dele. O Marcos Antônio, ele já tá muito mais perto dos atacantes. Então a gente não joga com 3 volantes, tá? Mas enfim, a gente jogou com esse trio aí no meio campo e no ataque Luciano e Caleri. De escalação eu gostei, eu acho que a gente precisava ganhar o meio campo. Minha única preocupação nesse jogo era como a zaga ia se portar, porque a zaga vinha tomando muito gol, e como esse trio de volantes ia conseguir dar dinâmica de jogo para o São Paulo. Começou o jogo e o São Paulo, obviamente, né, era esperado que o Flamengo ia ter mais a posse de bola, ia segurar um pouco mais a bola, ia tocar e tentar ter chances. Então acho que nisso tudo acho que era muito esperado, só que o São Paulo ainda assim não podia levar uma pressão. São Paulo obviamente ia ter alguns momentos que o Flamengo ia ficar com a posse, ia tentar um cruzamento, ia ter um escanteio ali. Isso era normal, isso era esperado. O que a gente não podia era sofrer pressão. Eu acho honestamente que o São Paulo não sofreu pressão, tá? Não sofreu pressão em nenhum momento do jogo. Pressão, aquele bumba meu boi, dos caras tá toda hora dentro da área, chutando, o Rafael fazendo defesa pra cacete, que isso tava até acontecendo nos últimos jogos, tá? Contra o Palmeiras, por exemplo, acho que a gente sofreu mais do que contra o Flamengo. Contra a Portuguesa, a gente sofreu mais do que sofreu contra o Flamengo. Porque os caras tava chutando, o Rafael precisava fazer boas defesas, a zaga tava toda hora espalhando a farofa ali. Então acho que tudo isso, acho que a zaga foi muito consertada, muito em virtude de uma partidaça do Arboleda e partidaça do Enzo. Os 3 muito bem defensivamente, ganharam praticamente tudo. O Mike teve uma dificuldade maior para segurar o Cebolinha, mas eu acho que era o ponto de maior dificuldade. E como quem ajudava ele lá pela direita era o Bobadilha, que não tem essa característica defensiva, acho que o Cebolinha foi muito bem no jogo, mas normal também o Cebolinha ir bem no jogo ali, contra o Mike, que é um lateral em desenvolvimento, né? Vamos lembrar que o Mike acabou de subir da base, não tem nem 20 anos. Acho que ele não tem nem 21, né? Acho que ele tá com 20 para 21 anos. Então, ainda assim, uma partida boa. O Cebolinha é um atleta de excelente gabarito, muito bom de bola, né? Foi já a seleção brasileira, então eu acho que na medida do possível a gente ainda marcou bem por lá. Mas os grandes destaques para mim foram Enzo, Sabino e Arboleda. Partidaça dos 3, praticamente não perderam nada. A única bola que o Arboleda perde, a gente acaba levando o gol, né?
Mas no primeiro tempo ainda, eu acho que o São Paulo começou sofrendo um pouco mais. Teve uma chance claríssima do Carrascal para fazer o gol. Claríssima, claríssima. Numa bela enfiada de bola do Cebolinha. E aí o Enzo acho que falhou um pouquinho de dar 2 passos para frente para deixar o Carrascal impedido. Mas ainda assim o Carrascal chega na cara do gol e chuta para fora. Bateu ali quase com a bunda do pé. Foi feio ali o chute dele. Mas essa foi a única chance clara que teve no primeiro tempo do Flamengo. E o São Paulo também teve uma boa chance com o Luciano. Num belo lançamento ali do Mike pro Luciano. O Luciano domina a bola, corta pra esquerda, chuta. O Léo Pereira trava bem ali. Eu acho que se o Léo Pereira não trava, talvez poderia ser gol, tá? Porque foi um chutaço do Luciano. Parecia ser forte, mas a bola desvia e ainda assim quase entra. Então, o São Paulo criou essa chance. Teve uma outra chance que o Enzo chega, tenta cruzar pra área, mas se ele esperasse um pouquinho mais, o Caleri tava chegando na entrada da área. Teve uma chance ainda no primeiro tempo com o Caleri. Então, eu acho que o São Paulo até que criou. Por mais que o intuito foi se defender, eu acho que o São Paulo conseguiu criar algumas oportunidades. E o jogo, na minha concepção, foi parelho, né? Talvez por chute a gol e por posse de bola, o Flamengo estava melhor. Mas se for somar todos os fatores ali do jogo, eu acho que o São Paulo criou também, acho que o São Paulo teve boas oportunidades. Bom primeiro tempo. Tanto é que eu falei em live que não precisava mexer. Falei, não, acho que tá legal isso daqui, tá? No intervalo não precisa mexer. Vamos voltar com o mesmo time, que eu acho que esse mesmo time ainda consegue entregar um bom jogo no segundo tempo. Para quem sabe a gente, num desses contra-ataques que a gente tá conseguindo achar, a gente achar um gol. E aí, infelizmente, né, numa jogadaça do Flamengo, precisa dar mérito também ao adversário. Às vezes você precisa só aplaudir o adversário, tá ligado? O São Paulo tava marcando bem, mas tem um cruzamento e a bola vai no peito do Pedro. E, cara, o que o Pedro faz ali de ajeitar essa peitada pro Plata é brincadeira, cara. É jogador de altíssimo nível, baita ajeitada do peito, baita gol do Plata, não tinha muito o que fazer, tá ligado? É aquela que você tem um mínimo de desatenção e o cara é muito craque, o cara resolve em uma peitada ali, basicamente. Então a gente sofre o gol, que pra mim não teve muitos culpados, não. Às vezes a gente só precisa aplaudir o adversário, tá ligado? Baita golaço do Flamengo. É absurdo, assim. A qualidade pra fazer esse gol, não é qualquer time que faria um gol desse, não. O Flamengo sai ganhando. Eu falo, cara, nesse momento, um empatezinho aqui pra gente tá ótimo, tá lindo, né? Se a gente achar um empate. E eu tava com muito medo do emocional do São Paulo pesar nesse momento. Porque, querendo ou não, é um time que vem de 2 derrotas, 3 jogos sem ganhar, tá tendo todos os problemas na diretoria, troca de gente pra cacete, Rafinha chegando agora. Então, putz, e agora? Né? Aí, entrevista do Crespo na coletiva falando uma coisa, do Rafinha falando outra. Enfim, fiquei com muito medo do emocional do São Paulo. Mas felizmente, São Paulo continua jogando bola e 5 minutinhos depois, o Enzo, numa inversão de bola maravilhosa do Marcos Antônio, o Marcos Antônio inverte uma bola pro Enzo. O Enzo ganha a lateral, acerta um cruzamento na cabeça do Luciano, que cabeceia com calma no cantinho. Que, né, vamos falar aqui, Luciano é o pai do Flamengo. Mais um gol, se eu não me engano, é o 8º gol do Luciano em 20 jogos contra o Flamengo, 22 jogos, alguma coisa assim. Então o Luciano gosta de fazer gol contra o Flamengo. Mais um gol do Luciano contra o Flamengo. E já tranquiliza, né? Você fala, porra, empatamos, vamos, mano. Será que dá pra buscar até uma vitória aqui? E o Flamengo acaba até colocando algumas peças em campo, né? Coloca ali o Arrascaeta e o Jorginho que estavam no banco para jogar. Depois coloca o Bruno Henrique coloca o Bruno Henrique para jogar também. O Flamengo ia mexer antes do gol e acaba mexendo só depois. Então, tira o Pedro, acho que até numa tentativa do Felipe Luiz se recuar um pouquinho. E isso deu ruim, hein, Felipe Luiz? Fez cagada aí. Porque a gente acha o gol logo na sequência, ele tenta consertar colocando o Samulino e o Bruno Henrique para dar mais poder ofensivo ali pro Flamengo de volta. Só que nisso eu acho que o São Paulo segue bem na estratégia, segue inteligente. E aí, se eu não me engano, é no lançamento do Mike pro Caleri, o Caleri ganha ali a lateral, toca a bola, o São Paulo consegue ficar um tempo com a bola ali, trabalhando a bola bem na lateral, e a bola, no fim das contas, volta, vai, volta, e chega um lance ali pro Luciano cruzar pra área, o Luciano cruza, muito obrigado, viu, Eric Pulgar, segunda vez já, o Eric Pulgar é infeliz, domina a bola ali dentro da área, que sobra no pé do Danielzinho, que tá bem localizado, tá bem posicionado, ele só escora ali pra dentro do gol. O Rossi fica meio vendido ali sem muito ter o que fazer. Danielzinho só toca pra dentro do gol. Belo gol do Danielzinho. Numa jogada que tinha sido trabalhada do São Paulo, mas que é consagrada ali com uma falha do Eric Pulgar, que assim como no ano passado, né? O São Paulo também teve um bom trabalho ali dentro da área, mas o Eric Pulgar solta a bola ali dentro da área e o Luciano chega batendo e faz o gol. Então, Pulgar, muito obrigado, viu? Muito obrigado de novo.
E o São Paulo abre esse 2 a 1 no placar, que, na minha opinião, o São Paulo soube cadenciar o jogo depois daí. A Arboleda faz uma partidaça, ganha quase todos os duelos pelo chão, São Paulo conseguiu ficar com a bola, acaba entrando, né? Aí eu acho que é normal, é questão de cansaço também. Eu até falei, o Mike talvez esteja sentindo um pouquinho, talvez vai sair para entrar o Cedric, ele saiu, entrou o Cedric. Aí entrou também o Lucas e o Pablo Maia no lugar do Danielzinho, que já estava um pouco mais cansado. E o Lucas entra no lugar do Luciano, depois entra o Tapia no lugar o Tapia no lugar do Caleri, que eu também acho que era uma substituição justa ali, né? Então, no fim das contas, eu acho que o Lucas eu falei já, né? O Tapia acaba entrando no lugar do Caleri. Então, eu acho que o São Paulo jogou ali depois, basicamente, com o regulamento embaixo do braço. São Paulo soube cadenciar a partida, soube segurar o 2 a 1. São Paulo não sofre pressão, isso precisa ser dito. São Paulo não sofreu pressão enquanto estava 2 a 1. Tem o último lance do jogo, que aí o Flamengo já vai com tudo, deu um certo receio, parecia que ia ser um Corinthians 2.0 ali, mas tem uma bela cabeçada, não lembro quem cabeceou, mas o Rafael faz uma defesaça, sobra o rebote para o Arrascaeta, que chega chutando para fora, e é só isso. Não tem nada. O Alan Franco encosta no Arrascaeta. Encosta. Parabéns, isso não é pênalti. Ele encostou no jogador. O Alan Franco tá com o pé pregado no chão e o Arrascaeta, no poder da finalização ali, de querer fazer a finalização, ele dá um encostãozinho que nem desequilibra o Arrascaeta, com todo respeito. Flamenguista, você que tá chorando, seu time, vocês acabaram de contratar um jogador por 260 milhões, tá ligado? Você tem no seu banco, simplesmente, a hora que foi entrar jogador, entrou Samulino, entrou Bruno Henrique, entrou Arrascaeta, entrou Jorginho. No nosso, cara, a gente tem que colocar Pablo Maia, a gente tem que colocar Tapia, enfim, pô, a gente tem que colocar o Cedric. Então, pô, pelo amor de Deus, se quer culpar alguém, culpe seu treinador que foi mal na primeira substituição, culpe seu time que não jogou a bola que tem que jogar, portanto que eles são pagos e portanto que eles valem, culpam eles, não culpem a arbitragem, tá? Dessa vez não culpem a arbitragem não, que foi um pênalti, se marcasse o pênalti seria um pênalti extremamente mandrake, igual foi lá o pênalti do Pablo Maia em cima do Arrascaeta no jogo do Brasileirão do ano passado. Então, o juiz não deu em campo, não é pênalti. Se o juiz tivesse dado em campo, acho que seria pênalti, porque tem um leve toque, mas o VAR não tinha que se intrometer. Esse leve toque, pra mim, não é o toque que faz o Arrascaeta cair. O Arrascaeta só finaliza mal e é isso, beleza? Então, reclamem do que tem que ser reclamado. E se for chorar, manda áudio e chora no cobertor ali, chora na caminha, assim, deitado, quietinho, que é lugar bem quentinho, beleza? Partidaça do São Paulo, estratégia funcionou, execução funcionou. Não sei se tem um efeito do Rafinha também. Enzo, partidaça do Enzo. Obrigado, viu, Enzo? Jogou muita bola e ainda deu uma assistência. Talvez para mim tenha sido o craque da partida do São Paulo aí. Partidaça do Enzo. Luciano é pai dos caras. Eu acho que hoje não tem nenhum destaque negativo, alguém que ficou muito abaixo. Talvez o Alan Franco tenha sido o pior zagueiro nosso, mas eu também acho que ele foi bem, então hoje o time como um todo jogou muito bem. Caleri talvez tenha ficado um pouquinho abaixo, né? Ficou devendo um pouquinho, mas ele ainda também tá pegando o ritmo de jogo normal. E é isso. Partidaça do São Paulo, 2 a 1, estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima. Eu falei que tinha uma janela aqui que a gente ganhava desse Flamengo aqui, roubava esses 3 pontos. É a thumb do meu vídeo, inclusive, do pré-jogo, que a gente poderia roubar esses 3 pontos do Flamengo. Roubamos. E, assim, pelo menos em questão de clima, eu acho que dá uma baita amenizada. Acho que o São Paulino dá uma tranquilizada. Se ganhar do Santos, eu espero que ganhe. Inclusive, vou estar lá no Morumbi, consegui resgatar o Camarote dos Ídolos, então vou estar no Camarote dos Ídolos, trazendo tudo que tem lá no Camarote dos Ídolos. E vou fazer live do Camarote dos Ídolos. Durante o jogo não dá pra fazer live, tá? Porque durante o jogo acaba sendo... O sinal lá fica muito ruim, mas vou fazer uma live antes do jogo pra dar aquela resenhada, não deixar vocês sem live. E, enfim, só trazer essa resenha aí do jogo como um todo. Mas é isso. Então, pô, tenho o que falar. 2 a 1 em cima do melhor time da América do Sul. Partidaça do São Paulo. Vambora, vamos pra mais. Vamos ganhar do Santos e ganhar do Santos, porque a gente tem 2 jogos contra o Santos. Então vamos ganhar esses 2 jogos contra o Santos, que eu acho que já vai dar uma tranquilizada. A gente já começa a pensar até em se classificar no Campeonato Paulista, porque eu acho que se a gente conseguir esses 9 pontos aí, a gente tem tudo pra se classificar. Tamo junto. Se gostou do conteúdo, não se inscreve aí no canal, já dá aquela moral, deixa o joinha aí. O joinha me ajuda muito, conteúdo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas. Se inscreve aí no canal para o YouTube também entender que você quer ver esse tipo de vídeo, que você quer ver as análises pré e pós-jogo aqui. Às vezes tem outros tipos de vídeo, então se inscreva aí no canal, deem aquele moral. Pra quem não me segue ainda no Instagram, faço live aqui no YouTube, faço live no TikTok. Pra quem não me segue no Instagram, me segue lá que eu faço conteúdo também. Na Kik a gente faz live, então dá uma moral em todas as redes sociais, o link fica aqui sempre nos comentários.
na descrição do vídeo. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos, São Paulo, caralho, vamos, porra!